Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, quinta-feira, 29 de abril de 2021, vocês estão ouvindo o podcast Investidor em Foco, onde a gente fala de investimentos, de mercado financeiro e vai falar de educação. Tá achando que não tem nada a ver? Então fica com a gente, porque nós vamos provar que educação e investimentos têm sim tudo a ver. Kleber, você já está pronto aí para esse nosso papo super especial? Bom dia, Rê, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Mais que preparado, diria ansioso, porque é o que você acabou de falar, né, Rê? A gente não tem como pensar em investimentos, não tem como pensar em desenvolvimento se a gente não tiver uma educação de qualidade, né? E principalmente educação de base, né? Formação das pessoas. Então, sem dúvida vai ser um episódio bem diferente para quem está acostumado com o nosso dia a dia aqui, mas ao mesmo tempo muito especial e super importante. Então vamos lá, gente. Para quem não conhece o Instituto Ayrton Senna, fica a dica para procurar mais sobre eles. E o Instituto tem uma parceria muito legal com o Itaú, para ampliar o contato com as pessoas sobre o trabalho que eles desenvolvem, também para colaboração com esse trabalho. E aí a gente chamou o vice-presidente de Desenvolvimento Global e Comunicação do Instituto, o Emílio Munaro, para um desafio de falar sobre educação em um podcast que fala de investimentos. Emílio, você está pronto? Bem-vindo! Estou prontíssimo, Renata. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você, ao Kleber e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. E desafio aceito. Vamos entender o porquê que educação é tão importante, né, Rê? Vamos nessa, muito bom, Emílio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente está muito feliz de falar desse assunto com vocês e com você em especial, que já nos deu uma super aula quando a gente combinou a nossa conversa e agora a gente vai trazer isso para quem está nos ouvindo. Queria começar pedindo para você trazer um pouco do panorama, né? Educação é investir no futuro, é investir no desenvolvimento da sociedade, mas qual é o investimento que o Brasil hoje faz na educação, Emílio? Pois é. Bem, Renata, como você disse, né, a educação ela é uma política estratégica de desenvolvimento social, político e econômico de qualquer país. E no Brasil nós temos desafios bastante importantes. Aliás, antes de responder essa tua pergunta, seria legal a gente dar um panorama para o pessoal de quantas pessoas, né? Qual o tamanho desse universo educacional brasileiro. Então, num país de quase 210 milhões de habitantes, nós temos 60 milhões de estudantes. Poucas pessoas sabem disso, né? A gente tem mais estudantes no Brasil do que toda a população da Espanha. E uma coisa interessante é que esses 60 milhões de estudantes, eles são estudantes de vários cursos. Tem aquilo que a gente chama de educação básica, tem aquilo que a gente chama de educação superior, tem aquilo que a gente chama de educação formal e informal. Agora, se a gente fizer um recorte, né, da educação básica formal, o que é isso, Emílio? São todos os alunos do ensino fundamental, anos iniciais, até o final do ensino médio. Então, sabe aqueles alunos que estão no primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio? Então, esses alunos, nós temos uma quantidade muito grande, nós temos 48 milhões de estudantes que estão nessa faixa de aprendizagem, né? E 81% deles, Renata, depende da rede pública de ensino para que eles possam ter uma educação de qualidade. Um outro dado interessante é que o Brasil tem mais professores, são
4,6 milhões de professores e educadores aqui, o que significa mais do que a população toda da Namíbia, né? E esse é o contingente de pessoas das quais nós vamos falar agora, né? Como é que esse sistema educacional ele está preparado para isso, seja do ponto de vista de escolas, onde nós temos 190 mil escolas no país, seja do ponto de vista de professores, com 2 milhões e 600, seja do ponto de vista de estudantes, com mais de 48 milhões de estudantes, 81% deles nas redes públicas de ensino. Renata. Perfeito. E, Emílio, você vem ensinando para a gente, né, nos papos que a gente teve, né, mostrando aí que nos últimos 30 anos o Brasil investiu, né, se a gente considerar talvez até algo relevante, que foi 6% do PIB em educação, né? Acabou dobrando a escolaridade média adulta, né, de 4 para 8 anos, e a produtividade de tudo isso, ela cresceu junto, ela foi proporcional? Infelizmente não, Kleber, excelente ponto. O Brasil tem feito um investimento anual em torno de 6% do produto interno bruto, o que é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o investimento em saúde no Brasil é 4,5% do produto interno bruto, ou seja, a educação representa muito mais, né? Esse investimento vem desde ali de 2010 nesse patamar, o que representa muito acima da média da OCDE. Então, os países que hoje compõem a OCDE, eles têm uma média de gasto de 5,5%, né? E o Brasil tem um valor superior. O que preocupa é esse percentual de impacto na produtividade, né, Kleber, que você bem lembrou, porque o Brasil, de fato, ele conseguiu, de 1980 a 2010, dobrar os anos de escolaridade. Nós saímos de uma média de 4 anos de escolaridade adulta entre a nossa população para 8 anos, mas a nossa produtividade cresceu somente 0,02% em 30 anos, o que mostra que o problema não está, de fato, no investimento que você faz, na qualidade desse investimento, porque se o investimento da casa que nós temos, né, todo mundo fala, não, então o que falta no Brasil é dinheiro para a educação. Não, não é dinheiro. O que falta para a educação no Brasil é consciência de um melhor investimento. Só para você ter uma ideia, Kleber, o orçamento do Ministério da Educação no Brasil é algo em torno de 350 bilhões de reais, né? Nós estamos falando de 1 bilhão por dia. Então, por mais que a gente pense que falta recursos, não é que falta recursos. O que falta é a aplicação desses recursos de uma forma correta para que a gente tenha os crescimentos. Por exemplo, falando da produtividade, países como China, como Coreia do Sul, como a Malásia, ou mesmo o Chile aqui do lado, né? Eles também tiveram um movimento aí de aumentar a escolaridade média adulta da sua população e eles exponenciaram seus crescimentos. Você vê a situação da Coreia do Sul, que se tornou uma referência no mercado por causa do investimento em educação nos últimos 40 anos. Um modelo muito diferente daqui, Emílio? É um modelo diferente porque eles acreditam muito na formação do professor. Infelizmente, Renata, acontece uma coisa com o nosso país que precisa realmente ser combatido. Aqui no nosso país, o aluno ele presta lá o vestibular para ser médico, infelizmente ele não passa, ele presta para enfermagem, ele não passa, ele vai ser professor de biologia. Infelizmente, nós temos hoje as notas de corte para a formação de professores no Brasil, seja em pedagogia, seja em licenciatura, são as mais baixas, comparativamente com qualquer outra carreira que nós temos. Então, de fato, nós não estamos atraindo os melhores profissionais para formarem os melhores alunos, né? E, ao passo que países como a Coreia do Sul ou mesmo Singapura, hoje Singapura é uma grande referência. Eu tive a oportunidade de estar lá
por 3 vezes acompanhando o trabalho de Singapura. Singapura, só para vocês terem uma ideia, como é que funciona? Você se forma na educação básica, você vai lá para a universidade, e aí na universidade você é convidado, os melhores alunos são convidados para serem professores em Singapura. E sabe qual a diferença? Imagine que eu e o Kleber estejamos na mesma faculdade, fizemos lá a faculdade de Química. E aí, ao final da faculdade de Química, eu decido ser professor e o Kleber decide ir para a indústria. Sabe o que vai acontecer? De cara, eu, por ter decidido ser professor, eu saio ganhando 30% a mais que o Kleber. O Kleber só vai recuperar isso depois de 5 anos. Por quê? Porque a valorização do corpo docente, ou seja, dos professores, dos educadores, é muito grande para que eles façam um impacto na vida dos alunos. Aliás, a ciência nos diz o seguinte: 70% do desempenho positivo de um aluno depende do seu professor. Portanto, investir, né, na carreira do magistério, na carreira docente, ela fortalece, sim, todo o esquema para a formação desse nosso aluno, dessa nossa aluna, que vai se transformar em um cidadão em algum momento. Ou seja, investir em educação é investir também no professor, né? Não só na escola e no currículo escolar, né, Emílio? Exatamente, Renata. É um investimento conjunto. Nós temos que pensar na infraestrutura? Sim, temos que pensar em boas escolas, com boa infraestrutura. Temos que pensar em tecnologia? Sim, temos que pensar em tecnologia como um meio, não como um fim, não é? Temos que pensar no currículo. Você trouxe uma palavra-chave. Renata, o currículo brasileiro hoje é muito focado no desenvolvimento cognitivo. Emílio, o que é desenvolvimento cognitivo? É a capacidade que você desenvolve no aluno, na aluna, de ler, de escrever, de fazer cálculos, mas a vida não é só isso. Nós temos que imaginar que os desafios do século XXI, haja vista nós estarmos diante de uma pandemia, eles requerem da gente outras competências e habilidades, como as competências socioemocionais. Como é que eu vou lidar com as minhas emoções e vou me preparar por um mundo que hoje é dito como um mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. A gente está vivendo isso, né, Kleber, né, Renata? A pandemia vem, você fecha tudo, abre tudo, não, vamos fazer isso. Isso é muito incerto, é muito complexo, é muito ambíguo que nós estamos vivendo. Então, difícil de lidar, né? Exatamente, como preparar pessoas para essa realidade que é o que está posta hoje em dia aqui, são os desafios do século XXI. Então, o currículo, ele tem que mudar. Nós temos sim que continuar ensinando a ler, a escrever, fazer cálculos, mas nós também temos que ensinar a resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança. Nós precisamos fazer com que a criança, o jovem, acredite nele. Nós precisamos ensinar empatia. Nós precisamos ensinar que as pessoas tenham autogestão, que elas tenham foco, persistência, que elas não desistam diante de uma situação. Então, tudo isso faz parte dessa mudança que precisamos fazer na educação pública e privada brasileira como um todo. E não só no Brasil, viu, pessoal? Isso tem que ser feito no mundo inteiro, porque o modelo educacional que nós temos hoje no Brasil e no mundo, ele vem desde o final do século XVIII, do início do século XIX, quando os iluministas cunharam a educação. De lá para cá, a gente não trouxe uma inovação para a educação, e nós precisamos, de fato, entender que são pessoas que precisam ser educadas, não máquinas ou robôs. É essa diferença que a gente tem que trazer, essa humanização da educação na preparação do desenvolvimento humano, porque, afinal de contas, nós somos todos partes de uma única sociedade. Emílio, é muito bom ficar te ouvindo do ponto de vista de conhecimento, entender o que está acontecendo com a gente, ao mesmo tempo preocupa bastante quando a gente pensa na nossa situação, e nesses últimos pontos que você colocou que eu queria abordar. A gente está hoje numa situação, pela educação que a gente tem, que a gente oferece, né? Preparado para essas mudanças, preparado para tudo que já tem acontecido e para o que a gente consegue vislumbrar aí nesse novo século? Veja só, Kleber, nós temos 2 grandes desafios, né? A Viviane Sena costuma dizer que nós temos, se nós fôssemos pensar numa figura, nós teríamos um espadachim, que ele luta de um lado e do outro, né? Então nós temos
um desafio inicial no nosso país, que é a retenção do nosso aluno, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, e como é que eu preparo esse aluno para o século XXI. Então, só para dar essa perspectiva, né, o que o Brasil fez de bom, né, nos últimos 40 anos? O Brasil, ele trouxe o que nós chamamos de universalização da educação brasileira. Só para vocês terem uma ideia, 40 anos atrás, só 35% a 40% da população tinha acesso à educação. Não é? Então, nos últimos 40 anos, o Brasil realmente conseguiu promover uma universalização dessa educação. Então, hoje, 98,6% das crianças aos 6 anos de idade que deveriam estar na escola estão. Isso é ótimo, né? E esse percentual ele se repete tanto para os 20% mais ricos do nosso país, quanto para os 20% mais pobres. Então, a linha de largada, né, usando aí a metáfora do Instituto Ayrton Senna, né, das corridas do Ayrton, a linha de largada é a mesma. Né? No final das contas, quase 99% dos alunos que deveriam estar estudando, estão estudando. Mas a linha de chegada é que é diferente. Sabe por quê? Porque aos 19 anos de idade, ou seja, na conclusão do ensino médio, os 20% mais ricos do nosso país chegam a formar 90% dos seus estudantes, ao passo que os 20% mais pobres, eles chegam a formar menos de 40%. Então, vejam que a desigualdade social e depois socioeconômica, ela é reflexo do que você tem na desigualdade educacional. Quando você já nasce com essa desigualdade, ela só vai se perpetuar no decorrer desse período. E vejam que, naquilo que você me perguntou, né, Kleber, Emílio, e qual a dificuldade dessa preparação? Mesmo os alunos que chegam ao final, de cada 10 crianças hoje que chegam no final do seu ensino básico, não é? Somente de cada 10 que entram no primeiro ano, só 6 vão concluir o ensino médio, sendo que, desses que concluem o ensino médio, 30% sabem adequadamente a língua portuguesa e menos de 10% sabem adequadamente a matemática. É por isso que o nosso país, por exemplo, tem uma situação delicada quando a gente fala de patentes, porque a patente requer um trabalho de ciência, a ciência requer o raciocínio que a matemática te produz, né? Então, esse é um primeiro desafio, que é o desafio do século XX. Esse desafio já foi trabalhado por outros países. Para você ter uma ideia, a Alemanha erradicou completamente a analfabetização há 20 anos atrás, né? E nós ainda temos isso, nós temos 14% da população brasileira ainda de analfabetos. Mas como você trouxe, Kleber, isso prepara o nosso jovem para o século XXI? Não prepara para o século XXI, porque nós estamos num século completamente diferente daquele que nossos pais, nossos avós viveram. Por quê? Porque nós estamos diante de outras realidades. Se a gente for olhar, né, a história do planeta como um todo, né, o ser humano nasce, né, ele se desenvolve enquanto primata, ali ele vai como caçador, tem que correr atrás da sua caça, portanto ele é nômade. A primeira grande revolução que a gente tem na história da humanidade é a Revolução Agrícola, que aconteceu há 15 mil anos atrás, quando então ela marca o que a gente chama de Sociedade 2.0. Aí a gente entra na Idade Média, são 10 séculos aí sem acesso à educação a ninguém, a não ser os nobres e ao clero, né? Quando então vem no final do século XVIII a Revolução Industrial, que vai marcar a Sociedade 3.0. E aí quando nasce a educação. A próxima revolução vai acontecer em muito menos tempo. Ela acontece no final do século XX, marcando a Sociedade 4.0 como a sociedade da informação. Informação por quê? Por causa do computador e da tecnologia que fora criada, né? A própria internet, que ganha a relevância, marcando a sociedade 4.0. No entanto, segundo os japoneses que fizeram uma apresentação no World Economic Forum de Davos em 2019, eles dizem que nós estamos na sociedade 5.0. Por quê? Porque nós estamos na sociedade da imaginação. Porque nós temos hoje a inteligência artificial. Nós temos hoje o 5G, nós temos hoje a computação quântica. Tudo que é fácil de ser ensinado
é fácil de ser digitalizado, é fácil de ser terceirizado, é fácil de ser automatizado. Portanto, se a gente não preparar alunos para esses desafios de aprenderem além das suas competências cognitivas, né, é aí que está o grande desafio, Kleber. Então, assim, o aluno tem que saber além, né, de ler, escrever e fazer contas. Ele tem que, sim, ser uma pessoa que consiga estar aberto ao novo, que tenha flexibilidade, que ele saiba trabalhar em equipe, que ele tenha esforço e persistência, que ele tenha determinação. Aliás, só para terminar essa fala, a presidente da HSM, num relato uma vez, disse assim, olha só, hoje no país, no mundo, né, a gente contrata as pessoas pelas suas capacidades cognitivas, você pega lá o currículo da pessoa, um currículo maravilhoso, né, mas você a demite pelo fato de ela não ter as competências socioemocionais. Ela não sabe trabalhar em equipe, ela não tem tolerância, ela não respeita as pessoas, né? Então, quantos de nós, né, aliás, você, né, ouvinte, que está nos ouvindo nesse momento, nesse podcast, quantos de vocês têm amigos, amigas, que têm uma formação extraordinária em grandes faculdades, mas que estão desempregados ou que têm dificuldades nas relações profissionais e que não conseguem parar no emprego ou não leva adiante aquilo que tem que levar. Então, essa é a preparação, Kleber, que a gente tem que oferecer às nossas crianças, aos nossos jovens. Como eles devem ser formados enquanto seres humanos para os desafios do século XXI. Que incrível isso, né, Emílio? Porque há um tempo atrás talvez dissessem que esse tipo de conversa era bobagem, né? E aí a gente chega agora nessa quinta revolução, como você mesmo trouxe, a sociedade 5.0, e a gente vê que coisas que deveriam começar em casa, passar pela escola, para que a gente chegasse amadurecidos na vida adulta, elas estão fazendo uma falta danada, né? Muito, porque aí você entra nessas discussões que nós temos tido, ou mesmo nesses Sim. comportamentos. Para você ter uma ideia, Renata, olha que coisa interessante. A própria pandemia trouxe para a gente algumas reflexões muito importantes. Nós tivemos, durante a pandemia, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de estudantes de 190 diferentes países, nos 6 continentes, que foram afetados pela interrupção do sistema educacional. E, Renata, qual o impacto disso? A gente tem que avisar, né, a gente tem que alertar as pessoas que a escola é o microcosmo da sociedade. Então, na hora que nós fechamos as escolas, e ela não é dada como algo prioritário, né, como shoppings, como os cinemas que agora estão abertos, né, a gente deixa de olhar para uma criança, para um jovem, que vai sofrer impactos na sua formação adulta, porque ele deixa de ter esse cosmos. É por isso que tem uma pesquisa que fora feita com 21.330 crianças, que mostra que 42% delas houve um aumento da irritabilidade. Em 41% delas, um aumento da depressão. Então, veja como é que a gente começa a falar, né, de crianças com esse tipo de dificuldade. 43% dessas crianças estão com dificuldade de dormir. Olha que coisa dicotômica, Nossa, que né? horror. Um horror. E vou dizer, Rê, um aumento do tempo do celular. 77% das crianças aumentaram o seu tempo de exposição à tecnologia. É muita coisa, né, Emílio? Kleber, a pergunta que eu faço é assim, como é que fica a exposição social? Sim, a dificuldade das pessoas interagirem, uma vez que elas têm hoje o acesso muito fácil ali e o tempo todo só digital, né? Exatamente. Então, assim, essa é uma realidade que, principalmente, os pais, as mães, os avós, né, os tios, têm que trazer essa preocupação e olhar essa criança, esse jovem com muito carinho, muita empatia, aquilo que a gente chama de acolhimento, porque eles precisam, sim, desse apoio nosso. Com certeza. E, Emílio, conta um pouco pra gente sobre o trabalho do Instituto como um colaborador da qualificação dessa estrutura educacional e tentando levar esse propósito todo que você trouxe pra gente, que vocês enxergam para a educação, para, de fato, as escolas, os professores, alunos, as famílias, enfim, a rede como um todo.
Claro, conto sim. Rê, o importante notar é o seguinte, o Instituto tem 26 anos de existência. Ele nasceu por um sonho do Ayrton Senna em 1994, quando numa conversa com a Viviane Senna, ele disse: Viviane, precisamos fazer algo pelo Brasil, precisamos fazer algo pelas crianças e os jovens brasileiros. E a Viviane respondeu em março de 94, mas Ayrton, eu não sei fazer isso, né? Eu sou psicóloga. A Viviane Senna, que é a nossa CEO e presidente hoje, irmã do Ayrton Senna, ela é psicóloga de formação, ela já atendia pacientes. Ele falou, não, pensa com cuidado, quando eu voltar ao Brasil, isso era março de 94, a gente volta a falar. Mas aí não deu tempo de voltar, porque infelizmente no dia 1º de maio ele teve o acidente, né? Então a Viviane e a família decidiram então levar adiante esse sonho e doaram, né, parte, na verdade, os royalties da marca Ayrton Senna e Seninha para o Instituto. Então, o Instituto nasce em 94 com 2 ativos, né? O ativo financeiro, para você instituir uma organização, mas, ao mesmo tempo, um ativo de imagem, né? A imagem do Ayrton, daquele cara que acreditava no Brasil, que tinha persistência, resiliência, que levava adiante os seus planos. E foi aí que o Instituto nasceu. Só que o Instituto já nasceu, Renata, com aquele pensamento de que nós tínhamos que olhar o Brasil como um todo. Nós não podíamos olhar para 1 ou 2 escolas, que isso não ia fazer uma mudança no nosso país. Num país com 190 mil escolas, 60 milhões de estudantes, 2 milhões e 600 mil professores, nós tínhamos que pensar em escala. E foi aí que o Instituto ele se constituiu como um centro de inovação baseado em evidência científica para a formação humana, ou seja, para a formação deste professor e deste aluno. E como 81% da nossa educação do país é pública e o Instituto não tem escolas, a gente fez parcerias com estados e municípios, que é onde está, né, onde a educação realmente acontece, por todo o Brasil. E sempre pensando em escala. Então, a gente funciona mais ou menos, Kleber, como fosse um laboratório mesmo. Fazendo uma comparação com a pandemia, o que o Instituto levou para a educação brasileira, ou tem levado para a educação brasileira, né? Nós não tivemos o Covid-19, né, que provocou uma doença. Você pega o Covid-19, isola o vírus, desenvolve uma vacina, valida em escala, e aí você distribui isso para a população para resolver o problema. O Instituto faz a mesma coisa, só que na educação. O que a gente faz? A gente descobre qual o problema que a educação está tendo no município, no estado, a gente isola esse problema, desenvolve uma solução educacional que vai endereçar este problema, valida em escala para ver se realmente ela vai se comportar da mesma forma para qualquer tipo de aluno e de aluna no país inteiro, no Brasil como um todo, e em seguida a gente distribui isso. Por quê? Porque a oportunidade tem que ser gerada para todos. Nós temos que pensar um país, não para poucos, mas um país para todos, porque é só assim que nós vamos transformar a realidade social deste país. O Ayrton tem um ditado que ele diz assim: os ricos não podem viver numa ilha, né, cercada de pobreza por todos os lados, afinal, nós respiramos o mesmo ar. E é fundamental que as pessoas tenham oportunidades. Para que eu possa ser feliz, eu tenho que imaginar que o outro também seja feliz. Esse é um conceito que tem se reforçado muito no século XXI e é como o Instituto trabalha. Nós levamos as parcerias para a rede pública de ensino para que isso possa ganhar capilaridade. E isso só acontece por causa de apoio, né? Apoio financeiro de pessoas, de profissionais, de empresas, instituições muito conscientes do papel social que elas têm na vida do nosso país. Emílio, hora de pergunta fácil, pode? Opa, vamos lá. A gente gosta de agradar muito os nossos convidados, mas de vez em quando a gente aperta um pouquinho. Ela é difícil, mas talvez de extrema importância para a gente entender. Você já explicou muito onde a gente está, mas aonde a gente pode chegar, né? O que a gente pode avaliar de tudo isso que você já apresentou e pelo conhecimento de vocês que precisaria ser feito
para a gente ter um futuro diferente, para ter uma situação diferente? E se é possível mensurar quanto tempo levaria para a gente começar a sentir essas mudanças, essas melhorias? Pergunta facinho, Kleber. Essa né? é... Essa é hora. É isso que a gente avisa antes, né? Muito bom. Querido, é o seguinte, em primeiro lugar, que essa consciência de que nós precisamos olhar pela educação brasileira venha como uma prioridade. Que a gente, de fato, seja uma política pública nacional, tanto da sociedade quanto da vontade política disso realmente acontecer. As pessoas enxergarem que a educação é importante. Em segundo lugar, é dar autonomia para as escolas, através dos municípios e dos estados, preparando quem? Os diretores, os gestores, que não tem que ser por indicação, Kleber, entendeu? Tem que ser por desenvolvimento profissional. Então, da mesma forma que hoje você tem uma empresa muito bem sucedida porque o CEO é um cara preparado, eu também tenho que imaginar cada escola como fosse uma organização, onde o diretor daquela escola é o CEO, é ele que vai dar o direcionamento para aquilo que tem que acontecer. Em terceiro lugar, eu tenho que fortalecer quem? Quem forma esses meninos e essas meninas? É o professor. Então, eu tenho que fortalecer a formação desse professor, dando-lhes condições para que eles sejam melhores profissionais. E, claro, que a gente adeque aí essa situação desse professor no que tange à sua formação e também aos seus ganhos financeiros. Em quarto lugar, currículo. Nós temos que pensar um currículo no que nós chamamos, dentro do Instituto Ayrton Senna, de educação integral. Você, pai e mãe, deixa eu explicar. Educação integral é diferente de educação em tempo integral. Não tem nada a ver. Então, educação em tempo integral é quando o menino fica estudando na escola das 7 da manhã até as 4 da tarde. Isso é tempo integral. Agora, a educação integral é você olhar o desenvolvimento do menino, da menina, em todas as suas dimensões. Na dimensão cognitiva, social, emocional, ética, física. Então, é a gente colocar o aluno na centralidade da situação. Quando o aluno não aprende, o problema não é dele, não. O problema é do professor que não está sabendo explicar ao aluno direito. O problema é do pai e da mãe que não está dando assistência para esse menino. Entendeu? Então, na hora que você coloca o aluno na centralidade, você passa a ter isso. Em quinto lugar, vamos mudar o currículo, galera, pelo amor de Deus. Vamos trazer isso que o Japão está fazendo, isso que a Finlândia já faz, isso que a Estônia já trouxe, isso que a Polônia já fez. O Japão substituiu 30% do currículo cognitivo, ao invés de ficar colocando os meninos para decorar um monte de fórmulas que muito provavelmente eles não vão usar mais na vida, vamos colocar esses 30% do currículo no desenvolvimento de competências socioemocionais. Vamos ensinar este aluno a ter autoconfiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração. Quantas crianças hoje, onde você nega algo para ela, ela fica com raiva, bate o pé e chora. Isso é frustração. Então, vamos criar tolerância à frustração essa criança. Vamos preparar essa criança para engajar com o outro, para que ela tenha engajamento, iniciativa social, que ela tenha assertividade na sua comunicação. Isso respeitando o quê? A amabilidade. Vamos ensinar as nossas crianças a terem empatia, que elas tenham respeito e confiança com os demais, sem perder a autogestão, a sua capacidade de foco, organização, persistência, determinação, não é? E, claro, a abertura ao novo. Nós temos sempre que estar abertos ao novo. Então, essas combinações desses 5 fatores aqui, Kleber, é que vai fazer esse impulso, essa educação do século XXI que a gente precisa e o tempo. Antes da pandemia, eu vou falar antes da pandemia, porque diante da pandemia, de fato, nós temos um desafio ainda um pouco maior, mas antes da pandemia, né, nós já tínhamos estudos que diziam, nós fizemos isso. O Instituto fez um trabalho no governo do estado do Rio de Janeiro, onde nós mudamos a situação das escolas públicas de ensino médio em 3 anos.
Então não venham me dizer que a gente precisa de uma geração inteira para mudar o Brasil, não. Desde que haja vontade política e vontade social, a gente consegue sim fazer essa transformação num prazo de 3 a 5 anos, no máximo em 10 anos, mas que a gente consiga ainda ver em vida, né, essa transformação tão importante para o futuro do nosso país. Que muito bom, esperançoso obrigado, ouvir Emílio. isso, né, Kleber? Que bom mesmo, nossa. E Emílio, Oi, pode falar. Não, era só para dizer que eu de fato acredito nisso. Mais do que acredito, Renata, a gente tem que basear os nossos pensamentos, as nossas decisões em ciência, né? Não é no achismo. A educação, ela é muito estratégica para ser considerada algo como ideologia ou como um achismo. Pouco nos importa se os meninos usam azul e as meninas usam rosa. O que importa é que nós precisamos formar crianças e jovens preparados para os desafios do século XXI, que eles tragam essa consciência social, a consciência ambiental, a consciência política, o respeito pelas pessoas. Se nós tivéssemos pessoas efetivamente com amabilidade desenvolvida, né, com empatia, com tolerância, com respeito, eu não precisava ficar falando do tratamento de raças. Eu não precisaria fazer distinção entre pretos e brancos, entre portadores de síndrome de Down ou de qualquer outra comorbidade, porque as pessoas nasceriam de fábrica com essa mudança social, com a aceitação natural das coisas. É possível, sim, nós termos uma sociedade mais equalitária. Paulo Freire, que é um grande educador brasileiro, ele, se vivo estivesse, esse ano ele faria 100 anos. Ele diz assim: a educação não muda a sociedade. E aí dá um choque na gente, né? Ele diz o seguinte: a educação muda as pessoas. São as pessoas que mudam a sociedade. Tá certo, tá muito certo. E aí Rê, eu que é fã que de Paulo Freire, né, Rê? Eu sou. E eu queria, Emílio, que você trouxesse para a gente um pouco dessa parceria que o Instituto Ayrton Senna desenvolveu aqui com o Itaú, que é uma forma também de quem está nos ouvindo colaborar com o trabalho de vocês, né? Quem tem conta no Itaú, por exemplo, hoje pode doar para o Instituto Ayrton Senna ali a partir do próprio aplicativo, da conta digital na internet, enfim, é super simples e são parcerias que vocês vão estreitando para conseguir também ampliar o alcance do trabalho de vocês, né? Efetivamente, Renata, esse aqui segue, primeiro, antes de tudo, um agradecimento muito especial a essa organização, ao Banco Itaú, por abraçar essa causa. O Banco Itaú é o maior parceiro hoje, sem dúvida alguma, do Instituto Ayrton Senna. Essa parceria já vem há mais de 20 anos estabelecida, através de um cartão de crédito que nós temos com a bandeira do Ayrton Senna, feito em conjunto entre nós, né? Mas, além disso, os profissionais do Itaú, a consciência que eles têm por essa preocupação social, que vai desde o CEO do banco, passando pelas superintendências, pelas diretorias, chegando a todos os profissionais, vocês que estão nos acolhendo aqui de uma forma tão maravilhosa. A parceria recente que a gente estabeleceu com o Banco Itaú é para essa área de aplicações. Você que está nos ouvindo nesse momento, que é um investidor do Itaú, você tem a possibilidade, no momento que estiver ali no Internet Banking, fazendo ali a sua aplicação diária dos seus recursos, ter a possibilidade de doar livremente uma parte desse seu recurso, não importa o pedaço, não importa se 10, se 20, se 40 reais, não importa se uma doação única ou uma doação recorrente, você também pode fazer essa doação recorrente para que esse recurso venha somar esforços para aquilo que nós precisamos fazer em pró do desenvolvimento da educação brasileira. E, olha, um detalhe muito importante, o Itaú, ele recebe, não é, mensalmente, semestralmente, anualmente, os nossos relatórios de como nós desenvolvemos o nosso trabalho, todos os nossos relatórios. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Ayrton Senna hoje,
ele é a primeira ONG, a primeira ONG no Brasil a ter um título de cátedra da Unesco. O que é cátedra? Que legal. A cátedra, Renata, ela é dada, esse título, somente a universidades, a centros de pesquisa, produtores de conhecimento. O Instituto foi a primeira e, se não me engano, a única a ter um título de cátedra aqui no Brasil, sem ser uma universidade. E isso eu estou falando desde 2004, para você ter uma ideia, né? A gente está indo para quase 20 anos aí, tendo essa chancela da Unesco em tudo que nós fazemos. E, além disso, né, nós temos uma parceria com o CDE. Hoje, um instrumento de avaliação socioemocional que o Instituto desenvolveu há praticamente 10 anos, ele é o instrumento usado pela OCDE no PISA, né, que faz uma pesquisa mundial aí de proficiências de alunos de 15 a 17 anos. E, por fim, os nossos relatórios são todos auditados pela PricewaterhouseCoopers. A gente impactou só o ano passado mais de 116 mil professores formados, 3 milhões de estudantes impactados por esses professores, e tudo isso auditado de uma forma muito, muito correta. Então, a reputação e a certeza de que o investimento que você, investidor, faz através do Itaú, a sua doação vai contribuir para um futuro melhor, seja das nossas crianças, sejam dos nossos jovens, que precisam muito do seu apoio para que a gente faça aqui o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês aí por terem essa consciência e venham contribuir com essa causa, venham fazer parte dessa corrente do bem. Fica o convite, né, Emílio? Agora, eu não queria encerrar esse episódio antes de dividir com quem está ouvindo a gente uma história sua que levou você até o Instituto e que levou você a estar aqui com a gente no podcast hoje. E eu não sei se eu digo que essa história ela é mais forte, ela é mais emocionante, se ela tem um quê de beleza por trás, um quê de tristeza, mas de qualquer maneira, eu queria que você dividisse, porque você tem um propósito muito claro para ter encabeçado essa causa, assumido essa frente com tanta dedicação como deu para acompanhar ao longo dessa conversa. Então acho que as pessoas merecem ouvir um pouquinho disso também. Pode ser? Claro, claro que sim. Na verdade, Renata e Kleber, eu tenho uma formação executiva, como a maior parte de pessoas que atuam em organizações, né? Eu nasço numa família muito simples, meus pais eram muito simples. O meu pai, ele estudou até a segunda série, né, do primário, e a minha mãe até a quarta série, e eu sempre acreditei que a educação pudesse transformar a minha vida, e foi o que ela fez, porque eu só estudei em escolas públicas, tá, pessoal? Só para deixar assim muito claro. E em 12 anos da educação básica, como nós não tínhamos casa própria, eu tinha que mudar todo ano de casa e de escola, porque meus pais não tinham dinheiro, né? E aí eu estudei em 9 diferentes escolas, mas isso me fez uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais resiliente daquilo que eu precisava, né? Hoje o Instituto consegue ensinar isso nas escolas. Na minha época a gente tinha que aprender na raça. E aí eu me formei na minha primeira universidade, depois eu fui fazer cursos de pós-graduação. Eu tenho um MBA executivo pela Universidade de Toronto, no Canadá, falo 5 idiomas, então foi um cara que batalhou por aquilo que quer. Eu já estive em 111 países do mundo, porque eu tenho uma paixão em conhecer novas culturas, né, e eu queria viver essa experiência, mas eu digo que na vida nada é por um acaso, porque eu fui o presidente da McAfee aqui no Brasil aos 32 anos de idade, fui o primeiro diretor de educação da Microsoft aqui no Brasil, mas no ano de 2006, infelizmente, eu tenho uma irmã 10 meses mais velha e um irmão 10 anos mais novo. O meu irmão, aos 26 anos de idade, ele, ao reagir a um assalto, ele foi assassinado e ele deixou 2 filhas, uma de 3 anos e meio, outra de 4 anos e meio, que depois eu passei a cuidar delas, né? Mas o mesmo rapaz que, infelizmente, assassinou o meu irmão na reação desse assalto,
3 anos depois, ele sequestrou e matou o meu pai. Não era uma perseguição de família, é que ele realmente não foi preso pelo primeiro crime, e no segundo crime foi uma infeliz coincidência, acreditem se quiser, né? E aí eu tinha tudo para deixar o país. O meu pai, como a primeira geração de italianos, né, aqui no Brasil, porque a minha família é 100% italiana, meu pai era a primeira geração aqui no Brasil, de brasileiros, né, vindo de família italiana, ele me deixou a possibilidade de ter uma dupla cidadania, então eu poderia ter ido embora desse país, né, eu já não tinha mais minha mãe, não tinha meu pai, não tinha mais meu irmão, só tinha minha irmã e os meus sobrinhos, e a Microsoft foi muito generosa, me ofereceu inclusive posições em vários países no mundo, e quando eu estava praticamente pronto para sair, eu disse não, eu não vou fazer isso, eu vou transformar essa situação em uma causa, em um propósito, e hoje eu continuo fazendo o que eu sei fazer de melhor, eu sei ser executivo, né? Mas eu faço por um propósito, por uma causa, a causa da educação pública como uma alavanca transformadora da vida das pessoas. Da mesma forma que a educação transformou minha vida, né, eu acredito que ela é capaz de transformar a vida de muitas crianças e jovens desse país inteiro, como o Instituto já tem presenciado na vida de mais de 30 milhões de estudantes nos últimos 26 anos de atuação, e que a gente possa fazer um país melhor, um país mais igualitário, um país mais humano, onde a gente se orgulhe de fato de ser brasileiro. Essa é a história, Renata. Ei, obrigada, Emílio. Só consigo pensar numa coisa para dizer para você agora, que bom que você reverteu, né? Porque se perder um pai já é difícil. E falo por mim, desculpa que eu fiquei emocionada. Mas perder dessa maneira é muito pior, né? E causa um impacto na gente que demora muito para reverter, demora muito para curar. Talvez não cura uma vida inteira, né? Mas que bom que você conseguiu dar essa volta na sua história e conseguir fazer tanta diferença à frente do Instituto. Então, parabéns, você tem uma história de, com certeza, muito propósito, ainda vai ter muita coisa legal pela frente, espero que o Instituto alcance cada vez mais pessoas, mais organizações e consiga ser um catalisador mesmo dessas mudanças que a gente tanto necessita. Então, muito legal ouvir sua história e tudo que você tem para dizer. Obrigada por ter vindo aqui. Emílio, se você me permite, antes de você falar, acho que o sentimento da Renata e a reação dela vai refletir muitas pessoas que vão ouvir aqui a sua história, vão ouvir esse podcast, e se eu posso dizer, também por já ter, infelizmente não ter mais o meu pai por perto, mostra a diferença das pessoas quando elas passam por situações tão difíceis quanto essa, e fica aqui o sentimento que realmente que a gente tem aí de solidariedade, por mais que já tenha passado vários anos aí para você, para sua família. O que vocês conseguiram fazer, que foi transformar essa dor em força, né, em dedicação, em forma de superar para que outras diversas pessoas e famílias não passem por isso. E aí aqui, por mais que possam algumas pessoas acharem diferente, tanto para que as famílias não sofram o que vocês sofreram, quanto que a gente não tenha mais pessoas no crime e em diversos outros problemas que a gente sabe que a sociedade acaba tendo, exatamente pela falta também de educação, entre outros fatores, né? Então, obrigado pela história, por dividir isso com a gente, pela força que você teve e por tudo que vocês estão construindo, principalmente junto com o Instituto. Obrigado mesmo. Kleber, Renata, sou eu quem agradece por essas palavras tão generosas de vocês e que, de fato, a gente tenha essa consciência. Infelizmente, o crime é organizado no nosso país. Quem não é organizado é a sociedade. Então, a gente tem que se organizar enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, e acreditar que esse país é nosso. Ele não é das pessoas que estão neste comando, porque nós as colocamos lá. Então, nós temos que acreditar que nós temos o poder dessa transformação. E a educação
é a principal alavanca dessa transformação. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome de vocês dois, de você, Kleber, e da Renata, a oportunidade de estar aqui com vocês, de contar um pouco da história do Instituto Ayrton Senna, da história da educação como um todo, da minha própria história, né? E agradecer-lhes por essa grande oportunidade e agradecer também a você, ouvinte que está nos acompanhando, que nos acompanhou durante todo esse podcast. E se você puder levar essa história adiante e puder contribuir conosco aqui para essa causa, venha fazer parte também de como reestruturar, né, esse pensamento da sociedade brasileira através do poder transformador da educação. Meu muito obrigado. Obrigada a você, Emílio. Obrigada, Kleber. Obrigado, Rê. Valeu. Valeu. E um beijo para todo mundo que acompanhou esse episódio tão especial. A gente espera que tenha feito a diferença aí no dia de todo mundo que ouviu. Esperamos vocês nessa sexta para fechar a semana com o nosso Café com Canelas, tá bom? Até lá, gente. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.